Está no ar. Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa. Roda Viva do Espiritismo. Aqui você ouve tudo aquilo que sempre quis saber. Vamos falar do nosso convidado de hoje, especialíssimo, diretamente de Bauru. Tem 44 anos, é cirurgião dentista e pai do Henrique, que tem 10 anos. Na doutrina, ele é palestrante no Centro Espírita Chico Xavier e Centro Espírita Irmã Catarina, lá na cidade de Bauru. Realiza palestra por todo o Brasil e também exterior. Já esteve em Portugal, Singapura e Dubai. É orientador em grupo mediúnico e colunista da TV Mundo Maior, assim como da Rádio Boa Nova. Recebamos com muita alegria Tato Sávio. Boa noite, seja muito bem-vindo, Tato. Tô brincando. Eu queria te enganar o Carlos, mas o Carlos é um cara que é fera. Boa noite, pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Eu vi tantos nomes passando aí que eu fiquei até meio encabulado agora de estar aqui no meio dessas feras. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder para um programa bem legal, bem descontraído, que instrua a todos nós segundo a mensagem de Jesus. Tá certo, Tato. A primeira pergunta desse programa é para a gente saber como é que o Espiritismo cruzou a sua vida. Conte um pouquinho da sua história dentro do movimento espírita para a gente chegar até o dia de hoje, por gentileza. Maravilha, amigão. Eu tenho um pai espírita e uma mãe católica, né? Então, quando meu pai foi comprar um berço, ele queria comprar um berço espírita, mas estava em falta. Então, tinha berço católico. Então, eu nasci em berço católico, como se costuma dizer. Só que meu pai sempre deixou a minha mãe muito à vontade para criar eu e meu irmão de acordo com a religião que achasse mais conveniente. Então eu fui crismado, fiz a primeira comunhão, crismado, e eu comecei a ter uns questionamentos, Carlos. Perguntei sobre por que Jesus era o único filho de Deus, por que nós não éramos irmãos, o que diferenciava, qual o quesito, né? O quesito perfeição não me convencia. Então eu comecei a questionar, e não foi assim, já que mamãe é católica, e o catolicismo não estava mais me respondendo às questões, eu vou então seguir a religião do meu pai. Não foi assim. Eu busquei outras religiões, eu ouvia muitas opiniões, mas foi através da doutrina espírita, através de um grande palestrante, o Richard Simonetti, que acho que vocês todos conhecem, desencarnou há algum tempo atrás. Ele é cliente do meu pai, ele também é de Bauru, eu tive a oportunidade de ter acesso a ele, fazendo algumas perguntas assim. E você sabe quando você vai achando que você vai vencer mais um round sobre questionamento, eu vou achando muito importante, sabe, pessoal? Falei, nossa, agora eu vou lá perguntar a essas pessoas e ver que eles não têm resposta. Ou não querem dar ou não sabem. Só que assim que eu fiz a primeira pergunta pro Richard, ele já começou a me responder coisas, de repente tava vendo 3 Richards lá. E eu falei, nossa, mãe de Deus, tá aqui o que eu procurava. Aí ele me apresentou o Livro dos Espíritos, no qual eu tinha em casa, via que meu pai tinha livros e lia, mas eu comecei a ler aquelas questões e falei, nossa, aqui tá a vida, tá a verdade. E eu me apaixonei, cara, me apaixonei por Jesus Cristo, já gostava muito do mestre, mas tinha uma certa diferença, né? Parece que ele tinha ganhado tudo de mão beijada, ganhou uma perfeição de quem já é perfeito absolutamente, nosso Pai Deus, mas aí me mostrou que era um irmão perfeito, que chegou a uma perfeição conseguida, conquistada, e me encorajou a conseguir isso também. Então foi nisso. Eu tinha mais ou menos próximo a uns 20 anos de idade. Mas só mais tarde, pessoal, que eu comecei a me envolver com um curso, eu fui fazendo um curso do Coen, e aí, deste curso, eu fui chamado para fazer, no próximo já, um professor substituto ao professor Moisés Rossi, aqui de Bauru. E aí eu comecei a me envolver com isso cada vez mais, e na obrigatoriedade de estudar, eu fui me envolvendo. Então foi assim, nasci dentro de uma igreja católica, aquela bela piadinha, né, Carlos, e Thaís e todos, e Miguel. Não nasci na igreja católica, na sacristia ali, o padre fez o parto de mamãe. Não, eu nasci na Beneficência Portuguesa, mas eu me envolvi demais logo depois com a religião. Eu sempre gostei da religião, eu não sei por que muitas pessoas têm um pé atrás, assim, com religião, ou políticos falam que não acreditar em Deus e parece isso ser tão mais bonito. Nunca vi desse lado, nunca consegui coadunar uma ideia de uma perfeição de vida sem a presença de um Criador, uma grandeza absoluta, a que me faz tão bem, tão feliz. Então, percebi que não tem mais volta. Sabe quando você está numa pia, vamos pensar uma coisa pequena, né? E se eu estava boiando ali, de repente vem uma pessoa e tira o ralo. E eu comecei a orbitar aquele ralo e agora estou num caminho sem volta. Eu rompi o horizonte de eventos do buraco negro e estou indo para ele. Mas é um buraco muito iluminado, na minha opinião, e que tem me feito muito feliz. Tá aí, portanto, 20 horas, 9 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, hoje recebendo o Tato Sávio, que fala conosco diretamente de Bauru.
Você ouve aqui na Rádio Idefran, no radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Primeira pergunta da Thaís Oliveira. Ô, Thaís, pega leve, tá, vai leve. A primeira é só um aquecimento, tá? Já vou avisando. Tá. Ô, Tato, você é uma pessoa, assim, bem atuante no movimento espírita, né? A gente vê que você está em vários trabalhos, tanto dentro da casa espírita como fora, tem o seu canal do YouTube, né? Você faz bastante palestra. E nesses anos de trabalho, né? Qual foi o maior desafio que você já vivenciou? Muito boa pergunta, tá? O maior desafio que eu desafiei, que eu tive que enfrentar, foi quando eu fui fazer palestra fora da Casas Espíritas. Eu tinha feito uma palestra no Shopping Center, por um evento do livro, a Feira do Livro Espírita, e eu percebi que ali muitas pessoas que eram curiosos da doutrina frequentaram, participaram ali. Então você percebe a vibração, conversávamos nós dois, né, tá, antes um pouquinho do ar, entrarmos no ar, sobre a vibração das coisas, da música. Então você nota uma vibração mais hostil, uma vibração mais duvidosa. O próprio Allan Kardec disse que na reunião mediúnica não é lugar de curioso. É claro, não era uma reunião mediúnica, mas era uma palestra em que a vibração daqueles que estão assistindo, como aqui os que estão acompanhando com a gente, colabora demais ou prejudica demais. Mas um grande desafio foi quando eu fui fazer palestra no presídio. Olha só, uma pessoa gostava da palestra, trabalhava no presídio e achou por bem levar eu para falar algumas coisas ali para os presos que estavam ali. Então foi desafiante porque eu não sabia muito bem como chegar neles, não o medo, é tudo muito protegido, mas como levar uma mensagem otimista, né? E graças a Deus eu consegui dizer alguma coisa. Agora, rapidinho, só mencionar, uma vez eu fui convidado, tá? A sua pergunta é muito legal, ela abre várias vertentes. Eu fui fazer uma palestra, na verdade, numa colação de grau, né? Era um culto ecumênico na Igreja Católica. E eu cheguei na Igreja Católica e só tinham 2 representantes espíritas. O rapaz que me convidou e uma menina. E tinham 100 médicos ali, já formandos em medicina. Isso foi em Marília. Quem me chamou foi o Márcio Guerreiro. E a menina tinha faltado. Tava eu e ele ali. E eu falei, meu Deus do céu. E quando eu entrei ali na sacristia, tinha o pastor Fabiano, o padre Juliano. Nós conversamos um pouquinho e eu estava um pouco apavorado. Eles também, o padre era um padre bem novo, estava assumindo aquela paróquia naquele dia ou naquela semana. E ele falou então que se eu poderia coordenar o culto ecumênico dentro da igreja. Eu falei, pai amado, me ajuda. Aí eu pensei, vamos fazer uma oração, padre? O senhor topa? E eu dei as mãos com um pastor evangélico, um padre, e dentro da igreja, dentro da sacristia, um espírita, um padre, um evangélico. Fizemos uma prece pedindo que nos ajudasse, ali com aqueles formandos de medicina. Porque eu não sei se tem médico assistindo, se tiver médico assistindo, menos você. Todos os outros, menos os que estão assistindo. Porque, assim, os médicos, metade dos médicos acham que são deuses, fala a verdade. E a outra metade tem certeza que são. Então, um dentista, que quase sempre é encarado como um médico frustrado, né? Os dentistas são médicos frustrados. Eu fui lá e deu tudo certo. Mas esses desafios, eu encaro como uma oportunidade de saborear um pouquinho o que Simão Pedro enfrentou, o que Paulo de Tarso enfrentou, o que Kardec enfrentou, o que o Chico Xavier enfrentou, essa hostilidade, essa repulsa. Por exemplo, aqui eu já estou vendo na nossa live aqui que nós temos 28 likes, que bacana, até convido o pessoal a dar likes. E não temos nenhum dislike ainda, porque talvez já seja uma rádio voltada para isso, Roda Viva do Espiritismo. Mas quando eu vou fazer, por exemplo, um bate-papo e começo a falar da doutrina espírita, mas vem muito dislike já de cara. Eu não entendo muito bem porque as pessoas fazem isso, né? Se não gosta, muda de canal. E não vá contra um sonho, um ideal, ou pessoas que estão se beneficiando com aquela informação. Então, as dificuldades para mim, tá, na sua pergunta, os desafios maiores, foi quando eu tive que fazer palestra fora de centros espíritas e falar de espiritismo. Na minha vida, às vezes sou chamado para fazer cerimônias de casamento pelos casais que gostam. Começou com casais espíritas, mas na festa, no evento, muitos assistem, querem então que eu fale, e são muitas vezes evangélicos. Eu fiz uma vez uma cerimônia de evangélicos, porque o pai da menina, que era evangélico, gostou muito do que eu falei, porque eu também não tomo partido. Mas quando você é obrigado a falar de um assunto, é interessante perceber que a vibração, essa repulsa, essa hostilidade, entre aspas, atinge muito bem a gente e prejudica o nosso desempenho, né, no melhor que a gente quer fazer.
mas é muito gostoso estar envolvido com isso e levar essa verdade, porque para mim é a coisa mais bonita que tem na Terra. Tá aí, portanto, hoje entrevistando o Tato Sávio, este é seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Pergunta agora do Miguel Molina. Miguel, fica à vontade. Ô, Tato, queria fazer uma pergunta, na verdade são 3 perguntas numa só, para começar. Legal. Eu queria, assim, no momento presente, que retrato você faz do movimento espírita no Brasil? Como você vê, como você sente o movimento espírita, que deve conhecer várias cidades, várias casas espíritas, como você faz um retrato do momento atual. E depois a gente ir ao passado e você fazer uma comparação, o quanto ele está próximo ou distante daquilo idealizado por Kardec. E depois, indo para frente, qual o caminho a seguir para se aproximar de um ideal que Kardec ou que nós temos em mente, planejado para o futuro do espiritismo no Brasil? Maravilha, maravilha. Se eu me esquecer, Miguel, por favor, me relembre as outras coisas. A primeira, então, como eu vejo o movimento espírita no Brasil? Como eu estive fora do país, Miguel, eu tive a oportunidade de perceber que o movimento espírita é muito forte no Brasil. É power mesmo, é poderoso, e nós devemos isso a alguns nomes ali, né? Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, Dr. Bezerra de Menezes, mas é claro, a estrela maior, Chico Xavier. Então, eu vejo que no Brasil, nós temos que seguir esse movimento baseado no que o Kardec propôs, que é centros espíritas talvez menores, mas que possam atingir vários lugares, vários bairros, do que um centro concentrado com muitas vibrações, muitas vezes antagônicas uma à outra. O evento espírita ou a palestra não pode ser um evento social, nós não podemos ir lá como vamos, assim, depositar um dinheiro na nossa conta. E vejo muitas vezes adulterações pelo comportamento humano. Mas eu não vejo má vontade, eu vejo às vezes interesses que as pessoas têm de chamar mais pessoas, então movimentam com brindes ou movimentam com alimentos ali naquela hora, o que está tudo bem. Mas eu noto que às vezes fugimos um pouco do ideal do estudo, da verdade. Eu tenho notado isso, Miguel, porque quando você fala assim, ó, vai ter um evento, vai ter uma festa, muita gente comparece, mas quando você convida para fazer estudo, nossa, não vem um, ou vem um ou dois, e depois de um certo tempo já não vem mais. Então nós estamos ainda muito preguiçosos. Para mudar o movimento espírita, eu acho que tinha que mudar uma educação mais profunda, desde o início, estimular mais a leitura. A nossa doutrina é uma doutrina de estudo, é uma doutrina calcada nos livros, baseada ali no estudo dos livros. Nós não podemos falar que conhecemos a doutrina espírita se não estudarmos o Pentateuco Espírita, os 5 livros de Kardec, a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, ou os livros trazidos pelo Chico Xavier. Eu até tenho uma campanha que eu quero lançar, assim, não escreva livros, leia livros espíritas, né? Porque eu acho que um livro espírita, que por mais que o autor tenha, é muito bem-vindo, porém, nós não conseguimos nem ler o que o Chico psicografou. Então, acho que às vezes tem que tentar que as casas espíritas façam mais movimentos para estimular o estudo, estimular a leitura das pessoas. Assistir a uma palestra é muito boa, mas nós não conseguimos em uma hora aprofundar muito. Nós ficamos um pouco ali na superfície da coisa. E ao passo que, quando você lê a obra, você vai ter o teu entendimento. Quando você assiste um filme e lê o livro baseado no filme, ou o filme que foi baseado naquele livro, você capta como o autor do filme teve uma alteraçãozinha merecida, tinha que fazer, mas você consegue perceber que a captação do entendimento, da percepção é diferente de uma pessoa para outra. Então, para mim, os movimentos espíritas precisavam ter mais estudo assim, envolvido na causa da caridade, tudo bem, mas isso, acho até que as casas fazem até bem. Agora, praticamente, quando Jesus fala amai-vos e instruí-vos, acho que está faltando um pouco dos dois, principalmente do instruí-vos, né? Que é essa busca. Agora, a sua pergunta era alguma coisa sobre Kardec, Miguel? Reformula ela para mim, só para eu não fugir muito do que você me falou. A questão é o retrato do momento atual, o quanto ele está distante ou próximo do que Kardec idealizou, e o que fazer para chegar ao ideal. Bacana, bacana. Sim, basicamente, quase tudo isso. Perfeito, perfeito, Miguel. Você sabe que uma vez o Chico Xavier foi visitado por um grupo de estudiosos e falaram para o Chico que eles não estudavam mais o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus estava ultrapassado. O Chico, então, acompanhado ali do Emmanuel, ouve o Emmanuel falar
e pede então que o Chico repita que o Evangelho de Jesus só estará ultrapassado quando toda a humanidade colocá-lo em prática. Aliás, nesse dia, diz Emmanuel, ele não estará ultrapassado, ele estará atual, porque uma coisa só é atual quando ela é vivenciada, vivida. E Emmanuel ainda pede que eu complemente que muitas vezes ele vai a níveis superiores fazer cursos do Evangelho de Jesus, e lá ele se sente como um crocodilo. Então, eu penso assim, o Evangelho de Jesus é a base para todo o estudo. Nós não podemos nos separar disso. A doutrina espírita, ela mostra e esmiuça, ela exemplifica bem tudo o que Jesus está nos ensinando e nos falando. Ele é o nosso mestre maior, ele é o nosso guia, o modelo, né, como o Kardec já obteve essa resposta. Eu acho que o Kardec teve, claro, a verdadeira sinceridade em mostrar o trabalho mediúnico, a importância da mediunidade, mas nós somos muito crianças ainda, muito interesseiros, né, muito fracos nessa tendência, e parece que queremos uma coisa muito imediatista. Precisava que os centros espíritas tirassem essa ideia que muitas outras religiões trazem, de que se você está bem com Deus, você tem saúde, você tem riqueza, você tem beleza, você tem posição social, você tem status. Inclusive, a palavra status, numa definição, eu gostei muito, pessoal. Se vocês me permitem, status é quando você compra uma coisa que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a pessoa que você não gosta, a pessoa que você não é. Então, nós temos que deixar um pouco de lado toda essa questão de se mostrar. Mas uma coisa que eu digo de coração, eu tenho um pouco de receio em colocarmos tantas pessoas fazendo palestras. Nesse ponto, eu concordo mais com a igreja evangélica, com a igreja católica, no sentido de haver um treinamento, um estudo, um preparo. Não que os palestrantes não sejam preparados. Esses nomes que vocês apresentaram e que vão entrevistar as semanas subsequentes são maravilhosos. Mas se você põe um palestrante muito cansativo, muito lento, você afasta. Muitas pessoas falam assim, por que você acha que os centros espíritas estão tão vazios? A primeira resposta é porque as palestras são muito chatas. Né? A doutrina é tão linda, ela é tão quente, ela é tão viva em nós. Como que você pode não aproveitar e ficar naquela mesmice? Então eu vejo uma reformulação nos centros espíritas nessa questão. Voltar mais para o estudo, treinar pessoas que gostem de falar, que tenham facilidade, que possam se comunicar bem, como os palestrantes. Não proibir ninguém, é claro, mas estimular que tem uma coisa mais séria por trás, que tem um trabalho profundo a se desempenhar. E observo realmente, aproveitando o fato de ter conhecido outros países, como o espiritismo lá engatinha comparado ao nosso, como eles têm dificuldade de recursos, de livros, como eles têm dificuldade de trabalhos mediúnicos. Né? Em toda Singapura, por exemplo, havia um centro espírita clandestino, fundado pelo Divaldo Pereira Franco, onde eu estive lá, no mesmo centro que ele, que a Vanusa, que fundou. Então eu noto isso. Parece-me até, pessoal, que o primeiro país, que é o nosso Brasil, tem 14 mil centros espíritas registrados, assim, catalogados e oficiais. Para o segundo colocado, que tem 400 somente. Olha a diferença do primeiro colocado para o segundo. Então eu vejo que o centro espírita, a igreja católica, a igreja evangélica, o templo budista, vão manifestar as imperfeições que nós temos. Então, a melhora da nossa imperfeição, deixarmos os vícios e adquirirmos mais virtudes, vão fazer a nossa casa melhorar. Eu vejo que é isso que precisa. Mais estudo, mais dedicação a essa causa maior. Tá aí, portanto, às 20h22, o programa Roda Viva do Espiritismo, entrevistando o Tato Save, que fala conosco diretamente de Bauru. Acho que cabe mais uma pergunta ainda aqui nesse bloco, Tato. É o seguinte... vou responder mais rápido, pessoal, desculpa, viu? Nossa, é que esse assunto é maravilhoso. Tranquilo, sem pressa, tá? Obrigado. A pergunta sou eu que faço, é a seguinte. Nós, espíritas, sabemos utilizar a voz de forma adequada? Qual a importância da voz no processo da divulgação da doutrina espírita? Que legal, cara. Que pergunta legal, que me abre muita oportunidade. Mais ou menos como eu disse, Carlos, eu acho que a voz, ela tem que vir imbuída de verdade. É perfeito o que o Divaldo falou, que nós espíritas, nós não temos cargos espíritas, eu não recebo nada da doutrina. Então, se eu estou aqui por vocês, é por amor à doutrina, à causa. Se eu vou fazer uma palestra fora da cidade, e quase sempre eu que pago todo o combustível, eu pago para fazer,
Então é porque a causa me toca muito. Senão eu teria que começar a fazer algo que, mas vai compensar eu fazer? Como atender um cliente no consultório? Então a voz, como você comenta, ela tem que ser representada pelo coração. Não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração para dentro. E em si, voz de homem, voz de mulher, voz grave, voz aguda, não tem nenhuma diferença, nenhuma importância. Todos são bem-vindos, mas ela precisa estar recheada, calcada na verdade. Você só pode admitir a aceitação de divulgar aquilo, principalmente se você conseguir experimentar, vivenciar aquela verdade. E eu digo de coração, eu sou só um porta-voz da verdade de Jesus, eu não tenho a mínima condição de me colocar como um representante do Evangelho. Se Simão Pedro, se os braços direitos de Jesus, aquelas pessoas que estavam ali próximas, não conseguiram, abandonaram o mestre à própria sorte, um negou 3 vezes, o outro vendeu por dinheiro, ou todos fugiram com medo, quem sou eu, né? Quiçá, Tato sabe. Eu não sei muito bem o que significa a palavra quiçá, pessoal, mas acho tão bonito falar quiçá. O Djavan cantou quiçá. Então, quiçá eu conseguisse fazer alguma coisa. Mas de coração, o meu filho, que eu sempre coloco até na minha apresentação, que é o símbolo maior, o sentimento maior que tenho em mim, eu gostaria que ele reconhecesse no pai dele alguém que defendeu uma verdade com toda sinceridade, defendeu o posicionamento, defendeu na causa, defendeu no troco a mais que recebeu e devolveu, no animal que estava ferido e quis ajudar, devolveu num trato com as pessoas. O Emmanuel, uma vez, Carlos, respondeu a uma pergunta que o Chico fez, que ele perguntou, aonde que o Emmanuel, um repórter perguntou, é mais incisivo, é mais exigente com você, Chico? E ele não titubeou a responder, no trato que eu tenho com as pessoas. E esse trato envolve muito a nossa voz, o modo como nós falamos. Eu tenho muito receio, às vezes, de escrever textos e a pessoa interpretar errado. Portanto, as brincadeiras, o modo como eu falo, quero deixar muito claro na tonalidade da voz, no jeito que emprego e na verdade que está por trás dela. Eu acho que nós não conseguimos fazer se não tiver essa verdade no nosso coração. Só para encerrar, Carlos, eu já mencionei isso uma vez numa palestra, eu acho que se eu estivesse lá com Jesus, naquele círculo que formou em volta dessa mulher adúltera, e eu falasse assim, mestre, o que eu falo aqui agora? Ele fala assim, em bom tom, ó, imposta a sua voz e fala, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Deixa comigo, mestre, agora eles vão ver só. E eu falasse, chovia pedra na mulher. Por quê? Porque eu não tenho poder algum, eu não tenho moral alguma para defender. Porque eu sou um pecador também. Então ali tinha que estar um puro. Portanto, a voz, como você me perguntou, e eu fico maravilhado com essa pergunta, para mim só tem sentido se ela vier abastecida de verdade, de amor. E se um dia, pessoal, eu encontrar alguma doutrina melhor, alguma verdade, nem que não seja uma doutrina, mas seja a verdade de uma pessoa, eu me despeço de vocês, agradeço por tudo que passamos juntos, mas eu sigo meu caminho nesse outro lugar. Eu não quero aparecer em outro jeito com uma palavra e me identificando e que não represente o máximo de mim, que eu acredito que seja a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Que gostoso. Que gostoso que tá isso aqui, cara. Que legal, meu. Eu tava assustado das perguntas aí. Rádio Idefran é amor no ar, são 20h31, programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Hoje entrevistando o Tato Save, que fala conosco diretamente de Bauru. Você ouve aqui na sua Rádio Idefran, no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Também participa conosco e na live que estamos transmitindo por 2 redes sociais, youtube.com/idefranvídeos, facebook.com/idefran Livraria Espírita, abrindo o segundo bloco de perguntas, pergunta da Thaís Oliveira. Fica à vontade, Thaís. Agora eu vou pegar pesado, viu, Tato? Prepare-se. Brincadeira. Tem uma lição no livro Boa Nova, que eu particularmente gosto muito desse livro, que fala da negação de Pedro, né? E numa conversa entre Jesus e Pedro, assim, um tanto efusivo, fala Jesus que defenderia ele com a própria vida, né? E a gente sabe o que acontece depois. Pedro acaba negando Jesus por 3 vezes. E no momento que Pedro cai, né, em consciência, ele ouve a palavra que Jesus disse para ele, uma frase assim sensacional, dizendo: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E hoje, né, no contexto que a gente tem vivido, onde o mal ele tem está se sobressaindo tanto, tem tanta audiência, como que você
diria que essa frase de Jesus se aplicaria? Ah, que legal, que legal. Eu também amo esse livro. Somos dois. Viu, Thaís? Somos dois que amamos esse livro. E esse capítulo é fantástico realmente. Então, pessoal, o homem é mais frágil do que perverso, porque muitas das coisas ruins que fazemos, das maldades, vêm de uma fragilidade. Um livro que li, tá, eu gostei demais, é um livro da ciência, ele chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Se vocês puderem, leiam, é uma leitura muito agradável, muito gostosa, muito cheia de verdade, de conteúdo ali. Esse livro, ele diz que, por exemplo, na cadeia alimentar, o leão e o tubarão chegaram nesse topo ao longo de milhões de anos. Eles foram galgando aos pouquinhos, foram se desenvolvendo, mas no tempo que eles foram ficando cada vez mais fortes e poderosos, a gazela também começou a correr mais rápido e então conseguiu fugir do leão. Então você percebe que o leão não tem nenhum problema em mostrar sua autoridade. Ele não tem nenhum problema em matar mais de um, até para matar sua fome. Mas nós, os sapiens, que estava ali no meião da cadeia alimentar, de repente ele deu um salto para o topo da cadeia em pouquíssimo tempo. E ele não consegue viver nesse lugar sem se autoafirmar. Então nós temos uma dependência, uma fraqueza, uma necessidade tão boba de mostrar poder, de mostrar grandiosidade, que muitas vezes mandamos matar, escravizamos, dominamos. Mas não vem de uma perversidade, vem de uma fragilidade. É como um gato acuado. Você tentou pegar aquele gatinho, ele correu até um limite, agora não dá mais, então ele mostra o ataque dele e nos machuca todo. Mas vem de uma fragilidade, estava fragilizado, estava assustado. Veja essa frase de Jesus mostrando para nós também que quando a criação se fez, nós não fomos criados maus, nós somos criados simples. Simples e ignorantes. Simples no sentido de não sermos complexos, de não sermos compostos. Uma parte fundamental que não dá mais para se dividir. Essa é a parte simples. A água, por exemplo, 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio é uma coisa composta. Mas se eu chegar na parte fundamental e simples, espiritualmente falando, nós chegamos nessa criação nossa. E ignorante não nos sentimos, não no sentido de sermos mal educados. Aquele cara é um cara ignorante, um grosseirão. Não é nesse sentido. É um caderno em branco, um caderno ignorante, um HD vazio. Fomos criados assim, porque se tivéssemos perversidade, então essa perversidade veio de algum lugar. Mas a fragilidade tem muito mais sentido. Então Jesus nos convida e nos mostra a tentarmos nos fortalecer. E eu digo para vocês, pessoal, não tenham medo de nada. Qual é o problema da vida? Deus não está sabendo? Se o próprio Cristo falou, olhar como crescem os lírios do campo, não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não vos inquieteis procurando o que haveis de comer ou beber. Nosso Pai que está no céu sabe que temos necessidade de todas essas coisas. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será acrescentado. Vejam, não tenham medo, pequeno rebanho, que Deus nos ama e achou por bem dar-nos o céu. Então, para mim, esse discurso maravilhoso é um discurso sobre não ter medo. Mas não é aquele medo cuidadoso, é aquele medo paralisante, aquele medo de atacar para não ser ferido, aquele medo de não conseguir comprar sem se vender, aquele medo de não conseguir ter dinheiro para uma coisa, aquele medo de bobagem. E através desse medo, tomamos atitudes muitas vezes erradas de aceitarmos um troco achando que é vantajoso sair ganhando naquele almoço, ou adotar uma postura contra a moral só por causa do medo. Então nós não somos esses seres perversos, nós não temos perversidade, nós temos muito mais fragilidade. E essa fragilidade precisa nos ser convencido que ela é desnecessária, que Deus nos ama, e que se você está com uma doença complicada, eu vou dizer, o jogo não acaba aqui não, meu irmão. Não tenha medo não, nós vamos lutar com todas as forças, vamos cair lutando. E se um dia essa história for acabar no mundo espiritual, então que acabe lá. Nós estamos juntos daqui um pouco mais, vou falar pelos 4 que estão aqui participando comigo, eu e mais os 3. Daqui a 80 anos, todos os 4 estão no mundo espiritual, faça o que fizermos, tenha a saúde que tiver. Então, não tenha medo dessa lei maravilhosa, essa regra bonita que é a vida. Ora encarnado, ora desencarnado. Somos super-homens sem criptonita. Olha que beleza. Então, nada nos abala, nada vai nos destruir.
não há fogo não há lâmina que corte, ou fogo que destrua o espírito. Assim disse a doutrina espírita. Então eu vejo nesse modo, que a gente é muito frágil, muito medroso, muito assustado, nos colocam esse medo. Ah, se você é um pecador, se você... Poxa vida, todo mundo erra. Jesus não espera a perfeição de nós, ele espera somente esforço para uma melhoria. E esse esforço passa por essa coragem de acordar todo dia, de trabalhar, de cometer erros, mas sem hora marcada para cometer o erro. Eu não vou, tal hora, vamos lá fazer aquilo. Não, sem hora marcada. E isso vai nos dando coragem, você vai percebendo que você é capaz e que não há fardo maior ou mais pesado que os nossos ombros. Não há, não. Programa Roda Viva do Espiritismo, segunda rodada de perguntas. Vamos ouvir agora a pergunta do Miguel Molina. Fica à vontade, Miguel. Tato, assistindo algumas palestras suas, teve uma que me chamou a atenção, uma que você, acho que há 4 anos, você falando sobre a morte, em determinado momento, você fala, citando um filósofo da antiguidade, a frase, filosofar é aprender a morrer. Eu queria que você comentasse essa frase e Legal. também completasse dizendo assim, o que a filosofia pode nos ajudar hoje para melhorar o nosso conhecimento, para nos direcionar melhor para um caminho de entendimento do espiritismo, de nós mesmos ou do universo e assim por diante. Muito legal. Frase estranha, né, Miguel? Filosofar é aprender a morrer. Que história é essa, senhor Sócrates? Bom, o que ele quer dizer é o seguinte. Quando nós encarnamos, isso está em 2 textos dele. O texto de Fédon, se alguém quiser ler, ou Apologia de Sócrates, que trata do assunto da morte. Então ele diz que a alma, ela existe, está vagando por aí, e no nascimento ela é capturada e aprisionada num corpo. Olha que interessante. E que esse corpo tem exigências, como nós sabemos. Estando encarnado, nós não podemos ficar sem comer, sem beber água, sem dormir, sem nos agasalhar, sem nos proteger do frio, do calor excessivo. Isso são exigências do corpo e tomam um pouco do nosso tempo, mas sobra muito tempo ainda. Só que o resto do tempo, ele fala, vá expandir a cabeça, vai filosofar, vai pensar no futuro, no sentido de que você não é da matéria. Porque muitas pessoas, Miguel, eu percebo, eles têm uma vida totalmente voltada para a matéria. E se você pergunta por que ele é feliz, o que ele gostaria de fazer, um projeto, é sempre voltado para guloseima. Eu recebo em grupos de WhatsApp, a cerveja está em promoção. E só falam disso. Eu tenho um grupo de WhatsApp de escolas que fiz, tanto da faculdade de odontologia quanto no ginásio, e que reina isso. E que o André Luiz tem razão. Quando você tenta impor um assunto um pouco mais edificante, a pessoa fala, vai essa boca para lá, puta assunto chato, sai daqui. E realmente não dá para manter 5 minutos uma conversa assim. Então o que essa frase significa é que filosofar é pensar, puxa, eu não sou deste lugar, eu não sou deste reino, eu não pertenço aqui, eu estou estagiando, mas um dia eu vou me libertar. Essa palavra libertação é muito usada pelos filósofos. Essa palavra libertação mostra para nós que é um aprisionamento na matéria, mas nós não podemos viver como animais irracionais, que estão com fome, come, aí está com sede, bebe, aí está com desejo, faz sexo, aí come de novo, aí dorme de novo, aí bebe de novo, e a vida da pessoa fica só nisso. Então ela não tem nenhum prazer fora da matéria. Eu tenho convicção que eu posso falar uma coisa de Jesus aqui, ele não tem desejo de encarnar para comer um pedaço de picanha. Ele não tem vontade de encarnar para fumar um cigarro, para ter uma relação sexual. Isso já se desapegou dele. Então esse treino para morrer é esse treino para se desapegar da matéria. Eu não sei se estou errado, mas parece-me que, quando leio o Evangelho, me ensina mais o desapego em si do que o verdadeiro amor. O desapego é o primeiro passo. Naquele bom jovem que Jesus encontra com ele, ele fala, bom mestre, o que devo fazer? Ele fala, segue o que está escrito na lei, né? Tem aquele camaieuta que já responde contra a pergunta. E ele fala, eu já faço isso desde pequeno, já honro pai e mãe, amo a Deus, então não me falta mais nada. Ele fala, não, falta uma coisa, vende os teus bens, dá o dinheiro para os pobres e vem e me segue. E ele vê que o rapaz se entristece muito. Por quê? Porque não consegue treinar para morrer, não consegue se desapegar.
Tem um texto, se vocês quiserem, procurem no YouTube, é facinho de encontrar, Irmão X, Treino para a Morte. E veja lá o que Humberto de Campos, que é o Irmão X, descreve como esse treinamento. São todos os treinamentos que Sócrates pensava. Treinar para viver e entender que ser feliz não é comer uma comida gostosa somente. Principalmente é expandir a mente, é refletir, é pensar. Poxa, será que Deus existe? Por que será que Jesus é considerado meu filho, um irmão, e não é meu irmão, um filho único? Que história é essa? Isso seria o treino para a morte, o filosofar e aprender a morrer. Realmente eu falei isso na palestra e afirmo. Agora, a questão que você levantou da filosofia, como que ela pode nos ajudar, como o Emmanuel no Consolador fala, nós temos 3 grandezas que instruem a humanidade, que nos ajudam: a filosofia, a religião e a ciência. Olha, a vacina não é papel da religião, encontrar vacina para o coronavírus, encontrar vacina para o HIV, para a hepatite. Isso é papel da ciência, então deixa esse papel para ela, é dela. Agora, a religião tem relação com Deus, quase sempre está envolvendo uma dor, alguma coisa metafísica, a fé. E a filosofia, a ciência não tem que dar pitaco. Mas há uma parte que ficou para trás, e é muito bem representada num conto de Platão, um diálogo chamado Lísias, que brevemente, é interessantíssima a história. Ele encontra com Sócrates, o Lísias, e ele saúda: ô Sócrates, meu amigo, que bom te encontrar. E o Sócrates fala: desculpe, Lísias, eu não sei se sou seu amigo. Ele falou: mas Sócrates, o que aconteceu? Você está magoado comigo? Fiz alguma coisa? Em outras palavras, é claro, né, pessoal? Quiçá eu conseguisse repetir o que Sócrates escreveu, ou Platão escreveu. Aí ele diz: não, Lísias, não, você não me magoou, não. Aliás, você é uma das pessoas que mais me entendem, desde criança que somos amigos. Eu falei: então o que foi, Sócrates? E encurtando a conversa, Sócrates falasse: Lísias, eu não sei se eu sou seu amigo, nem se você é meu amigo, porque eu não sei o que é a amizade. Puxa, não sabe o que é amizade, Sócrates? Eu proponho uma definição. E aí Lísias dá uma definição lindíssima de amizade. Mas Sócrates mostra para ele que ela é falha. Porque, olha aqui, a verdade, eu proponho uma segunda definição, e dá uma segunda definição. Aí entra um terceiro na conversa, chamado Menexeno. Se alguém está grávida assistindo aí, for menino, olha que nome sugestivo, Menexeno. É próprio oxítono, Menexeno. E o Menexeno, então, fala: o que vocês estão falando aí, pessoal? Ah, meus amigos, eu quero participar dessa conversa. Ele fala: estamos justamente tentando identificar o que é a amizade. E o Menexeno, então, propõe uma definição. E Sócrates, então, mostra para ele que aquela definição é pior do que as duas do Lísias. Daí, tentando, eles falam: então, fala aí o que é a amizade. Vai, Sócrates, fala. Mas eu não sei o que é. E o texto termina aporeticamente, sem final conclusivo, mostrando pra gente: só a filosofia é capaz de responder isso. A ciência não vai conseguir no tubo de ensaio misturar. Ela falou: aqui está a amizade, beba e você vai ficar meu amigo. Ou a religião mostrar pra gente. A religião é uma ligação com Deus. A ciência é para nos ajudar com as coisas da matéria. E a filosofia é esse pensamento. O que é esse sentimento que eu sinto pelo Henrique? O que é o sentimento que eu sinto pelo meu amigo? Como interpretar isso? Como diferenciar esses sentimentos? Então, são 3 grandezas. E a parte filosófica, essa parte da reflexão que não passa pela matéria ou que não passa pela religião. Mas é linda a filosofia. E é tudo reencarnacionista, viu, pessoal? Tudo reencarnacionista. Sócrates, Platão, Aristóteles. Quem não é reencarnacionista, Carlos, eu falo assim: galera, vocês têm que falar mais coisas importantes do que esses caras para somar 3-1 aí. Eu nem pus Jesus, nem pus Gandhi, nem pus essa turma. Depois que você falar alguma coisa, vai ficar 4-1 o placar. Apesar que eu acho que nem vai falar mais nada depois disso. Vamos lá, próxima pergunta, Tato. Vamos abrir aspas aqui, tá? Abre aspas. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Fecha aspas. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Abrindo aspas de novo. Aguenta lá que quem acha que perder é ser menor na vida. Perdão, desculpe. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória. Perde a glória de chorar. Fecha aspas. Essa é uma Olha composição. lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória perde a glória de chorar. Eu que já não... Cara, que música maravilhosa que você citou, Carlos. Eu gosto do Marcelo Camelo demais, dos irmãos. Vamos lá, pessoal, maravilhoso. Quando tem que deixar... Peraí, deixa eu só terminar a pergunta, você já passa até empolgado. Não, desculpa, querido, desculpa. Vai lá, termina.
E vamos deixar claro aqui para todos os nossos internautas e os nossos ouvintes que isso não foi combinado, hein? Não foi. Tem a minha palavra, não foi. Extremamente espontâneo. Então eu dizia, esse trecho que o nosso convidado Tato cantou muito bem, por sinal, é um trecho, uma composição do Marcelo Camelo, lá da banda Los Hermanos. E ela fala, né? Eu vou repetir aqui. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida, olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Aí eu venho com a pergunta, depois de já ter citado o Evangelho de Mateus também. Ok. Sobre o ângulo da doutrina espírita, por que e para que serve a dor? Podemos prender algo com o sofrimento? Cara, que legal, que legal. Pessoal, talvez estamos aqui no ponto alto do nosso encontro, da palestra. A dor, pessoal, ela nos acompanhará. A dor é uma professora, é uma amiga. Ela está conosco para nos ensinar dos erros que cometemos no passado. Eu tenho certeza que Jesus não sente mais dor. Por quê? Porque não há o que aprender, não há o que errou mais. Eu não imagino como é que é a evolução do nosso mestre, mas ele continua evoluindo e não há mais necessidade da dor. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, é porque chegou até você, encontrou, você foi tocado pela dor, a oportunidade de refletir e falar: puxa, eu não quero mais conviver com isso. A dor, o remorso, o arrependimento, como posso melhorar? E aí, com o seu intelecto, a sua razão, o seu pensamento, você sai dessa situação. A dor é algo que vem como consequência de um erro. E estar encarnado é ter dores. Por exemplo, o próprio Sócrates fala que o viver, ou o prazer, é atenuar o desconforto de existir. A fome é uma dor, a sede é uma dor, que nos ajuda a sobreviver. Se eu não tivesse mais fome, era capaz de eu só ficar fazendo coisas que me interessam no dia a dia e não paro mais para comer. Não, eu tenho que comer. Então, as necessidades que o corpo exige são manifestadas por... eu não acho que fome é dor. É que você nunca sentiu fome, né, amigão? Mas não é aquela fominha de antes da janta, não. É aquela fominha de 3 dias sem comer, aquele negócio que você começa a catar do lixo. Uma vez eu vi uma pessoa com uma criança no colo, pegando um pimentão amarelo do lixo e começando a comer aquilo, cara, sem testemunhar, sem nada. Aliás, me viu agora, cara, totalmente sem combinar, um texto de Manuel Bandeira, que ele fala assim: ontem eu vi um bicho na imundície do lixo, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não cheirava, não examinava, engolia com voracidade. O bicho não era um gato, o bicho não era um cão, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem, meu irmão. Manuel Bandeira, maior poeta modernista do Brasil. Esse pensamento, então, é para a gente se mexer, é para a gente sair dessa zona de conforto e continuar fazendo algo melhor. É para a gente se prontificar, como Jesus falou, bem-aventurados que aflitos. E a palavra bem-aventurado, a tradução dela, parece um pouco equivocada. Ela aparece somente no século II, já após a presença de Jesus. E talvez, então, o que Jesus tenha usado fosse a palavra asherei, que significa em marcha os aflitos, em marcha os que choram. Ou seja, vamos aprender com isso, pessoal, vamos em frente, não vamos ficar assim, não. Então, para mim, a dor ensina muito, mas não é ter dor e ficar curtindo aquela, está me ensinando tanto a curtir, não vou tomar remédio para não passar essa dor. Não, não. O remédio é um dos motivos para combater a dor. E o Chico Xavier falou no Pinga Fogo: se Deus quisesse que o homem sentisse dor, não teria deixado de ter descoberto o analgésico, anestésico e anti-inflamatório. Ele não quer que a gente sinta a dor, ele quer que a gente aprenda com a dor e atenuando da sua maneira melhor. Mas, Carlos, a sua pergunta é tão profunda, cara, e eu me lembrei um negócio, se você me permitir, eu vou falar das mãos sagradas de Chico Xavier, um poeta baiano, um lidador espírita, chamado José Petitinga, e ela vai responder tudo o que eu preciso. Chama-se A Dor. Olha que coisa sublime, cara. Ele fala assim, ó: quando eu nasci, nasceste. Anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste. Sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces. És tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria,
e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito, sem forças arquejante? Quem, pois, és tu? Quem és tu? Bem sei quem és, és a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo, amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. Essa é a mensagem. A dor nos acompanha porque somos impuros, somos imperfeitos. Mas quando formos como Jesus, não sofreremos mais, porque não há mais lições a se aprender na matéria. É isso que eu entendo. Tá aí, fantástico. Cantou, recitou, explanou, somente não chorou, mas tá tudo bem, tá perdoado. O Tato sabe que pode ser conhecido a partir de agora como Furacão Tato, né? Ele faz de tudo numa hora só. Maravilha, 20 horas e 53 minutos, programa Roda Viva do Espiritismo, opinião na dose certa. Eu acho que ainda cabe uma pergunta aqui, vamos colocar mais uma pergunta da Thaís Oliveira. Vamos lá, Thaís, por gentileza. Eu adoro frases, né? E tem uma outra frase muito marcante, né, no livro Há 2000 Anos, quando Públio vai procurar Jesus, né, na calada da noite para não ser visto. E aí Jesus alerta que melhor fosse que ele tivesse procurado durante o dia. E fala para Públio, né, que está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios, né? E aí eu te pergunto, Tato, nesse contexto, né, que a gente tem vivido de transição, né, que nós estamos inseridos, qual que é o seu ponto de vista sobre essa afirmação de Jesus para Públio? Que coisa linda essa frase, esse pensamento, esse lugar. Que isso, Pai amado. Pessoal, o que Jesus quis dizer com Públio Lento, para Públio Lento, Emmanuel, o próprio Emmanuel que conta a sua própria história, é que tem certos momentos na nossa vida que nós estamos diante de uma decisão muito importante e que é um grande divisor de águas, é um rumo diferente que você vai tomar. Se você quiser seguir por aqui, você chega lá também, mas o caminho é longo, cara. Você vai dar uma volta enorme, você vai aqui ouvir o que o João Batista falava, techuvá, filho, volta para o caminho, techuvá, volta para o caminho. Se desviou do caminho, você sai. E quando ele encontra ali com Jesus, estava diante de uma oportunidade ímpar na sua vida, que era a oportunidade de entender que existe um caminho evolutivo, um caminho mostrado por Jesus, e que pode demorar mais ou menos. Ninguém retrograda no caminho evolutivo, ninguém anda para trás, ninguém vai reencarnar como um cachorro. Nós já passamos por esses estágios. Por mais que maltratemos um animal, nós vamos responder como humanos que maltrataram animais, e não somente encarnando ou não encarnando a metempsicose. Mas, para mim, eu vejo, que essa mensagem é assim, se nós estamos encarnados, a minoria que está assistindo a palestra aqui hoje, muito mais são os desencarnados, nós temos uma oportunidade ímpar na mão. Nós estamos naquele momento de seguir o caminho que é óbvio que é esse, é óbvio que o caminho é esse. Tem uma frase do Caetano Veloso que é maravilhosa, se aplica bem aqui, chama Um Índio, que mostra a pureza, a simplicidade, a verdade. Ele fala, e um dia aquilo que um dia se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter estado tanto tempo oculto, quando terá sido o óbvio. Era óbvio para os lentos, era óbvio que você tinha que seguir esse senhor, é ele, cara. E a descrição é tão sublime, pessoal, tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular, irradiava daquela majestática figura, uma fascinação irresistível. Então, é irresistível, não há como durar muito mais tempo. Vamos deixar de bobagem, vamos deixar de servir a dois senhores, a dois deuses, e vamos servir ao Deus único, o Deus verdadeiro. E essa frase é um convite. Não nos cabe decidir quanto tempo vamos ficar aqui na Terra, se vou ficar mais ou se menos.
mas me cabe decidir o que eu faço de melhor com o tempo que me foi determinado. Assim o Gandalf falou para Frodo nas Minas de Moria: Frodo, você não concorda que tem gente boa que já morreu? Você não concorda que tem gente má, ainda viva, gozando de boa saúde? Frodo nem respondeu, ele fala: então não seja tão precipitado em julgar a vida e as pessoas, porque para o bem ou para o mal, o Sméagol ainda tem uma participação nessa história, mas faça o que você puder de melhor com o tempo que lhe foi determinado. Eu vejo também, tá, que cada oportunidade da nossa vida, cada momento, é uma oportunidade de mudar o caminho, de seguir Jesus, de largar a nossa cruz. Não, ele não falou para largar a cruz, ele falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então nós vamos com essa gagueira mesmo, nós vamos com esse olho ruim mesmo, nós vamos com essa magreza mesmo, nós vamos com esse ímpeto de furacão mesmo, mas nós vamos caminhando junto até chegar o dia do equilíbrio, até chegar o dia do que é certo, até chegar o dia de que a dor não precisa mais ser minha companhia. Mas eu entendo que isso, todos nós temos nosso encontro marcado com Jesus, e que não precisa que ele encarne para você encontrar lá com ele disfarçado, como o Públio Lentulus fez, para chegar e falar: agora estou no momento crucial, porque está no teu querer, e isso é atemporal, pode seguir-me agora, ou esperar alguns milênios. E infelizmente a grande maioria eu acho que espera alguns milênios, inclusive eu. Rádio Idefran é amor no ar, são 21 horas 3 minutos, o nosso chat tá bombando. Camila Ferraz, Marília Horticosa, Adriana Zago tá aqui, a dona Nara Carlone por também, o Renato Naldi, o pessoal tá gostando bastante, a Thaís Bacchini, a Marta Cristina, a Cauane Zitter, quem mais tá aqui? Dona Eunice Berdu por aqui também, o pessoal sempre marcando presença, Cedinha de São Joaquim da Barra, Valdete Paula Silva, a Pates de Minas Gerais deve ser. Quem mais está por aqui? Pessoal sempre presente, a Bibi Lima, Ricardo Santos Paula, Carmen Souza, muita gente bacana, Valdete Paula Silva, está aqui por aqui também, Dona Irene Pimenta, Marlene Otigosa, Antônio Carlos Salvino Alves e Valdete lá de Ituverava, Cristina Mogno, a Tati Oliveira, Dona Geise Darela Lorezin Nunes lá de Santa Catarina, o pessoal participando bastante, a Francine Garcia Prado lá de São Joaquim da Barra, enfim, a Vera Bastos, Eurípides Montandon, professor Eurípides Montandon aqui da Rádio Idefran, Dona Rosinha Ailon, Eurípides Ricardo Barbosa, Lázara Maria, Maristela Leonel, o João Carlos Tomás lá de Igarapava, um abraço, a Conceição Aparecida Matos Gonçalves lá de Ituverava, aquele abraço, a Alessandra Xavier também, enfim, muita gente aqui, pessoal registrando presença, muita gente gostando do jeito de ser alegre, faceiro e serelepe do nosso convidado Tato Save, que está dando um show hoje. Vamos continuar com a nossa rodada de perguntas, abrindo essa terceira rodada. A pergunta agora do Miguel Molina, por gentileza, Miguel, fica à vontade. Tá, na sua primeira resposta, você falou da nossa necessidade do estudo, do incentivo que a gente tem que aumentar as pessoas a buscarem mais estudar o Espiritismo. E aí eu queria assim, que você comentasse o seguinte: nós vemos em muitas casas aqui, pelo menos em São Joaquim da Barra, há pouca dedicação, pouco tempo dedicado ao estudo das obras fundamentais, que já é um fato. E aí, em alguns momentos, há o estudo de algumas outras obras. O pessoal chama de obras complementares, mas às vezes não tem tanto conteúdo, ou que tudo aquilo que já está nas obras fundamentais. Aí eu pergunto, não seria também necessário, diante de tudo que você falou, das citações, do que a Thaís falou, sobre as passagens, sobre os movimentos de Jesus, os encontros, os diálogos, não seria ideal também a gente fazer grupos de estudo dos textos bíblicos e fazer comparações, trazer, contextualizar com a doutrina espírita, ou tentar encontrar paralelos ali, para que a gente pudesse absorver um pouco mais do que Jesus quis nos trazer, e que a gente só se dedica, ou pouco se dedica, ao que Kardec separou, né, com os suas palavras de contexto moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os movimentos, as parábolas, os milagres, todos os diálogos dele, os encontros e as pessoas que o procuraram, a gente às vezes não tem esse estudo, não tem essa comparação. Eu acho que poderia acrescentar muito para nós, mas o que eu tenho visto, eu acho que não existe esse interesse pelas casas espíritas.
Muito legal, Miguel, muito legal. Aliás, Miguel, você sabe que todo nome que tem El no nome tem Deus no nome, né? Ah, É verdade. qual é o de Miguel é o quê? Você sabe o que é ou não? É, do arcanjo lá, não é? Como é que é? É Não, Deus. eu não sei. Eu sei que Daniel é a cura de Deus, Emanuel é Deus conosco. E eu tenho um sobrinho que chama Rafael, Carlos. Mas eu tô procurando Deus até agora naquele menino, cara. Não é possível. Acho que ali houve o equívoco. Mas, Miguel, concordando com você 100%, amigão, eu acho sim. Todo o estudo, ele vai se preenchendo, se baseando, conforme nós vamos ligando as coisas. Não é possível desprezar a obra filosófica, não é possível desprezar a obra científica. O Evangelho de Jesus, como no Evangelho segundo o Espiritismo fala, a religião e a ciência são duas alavancas para a humanidade. E a alavanca é maravilhoso. Há uma frase de Arquimedes que ele fala, me dê uma alavanca, um ponto de apoio, eu levanto o mundo. Você sabe, Carlos, Thaís e Miguel, eu sou dentista. E você já percebeu que eu sou um cara super musculoso, né? Não fico forçando para não chatear quem é muito magrinho. Mas o cara fala, você consegue extrair um dente? Eu falo, claro, cara, usa alavanca para extrair. Então você faz uma força enorme. Então se a ciência e a religião são alavancas, é para desencalhar mesmo o ser humano, é para nos pôr para frente. Mas então, precisa haver estudos de todas as partes. O Evangelho de Jesus, toda a obra de Kardec, elas são muito profundas e que em qualquer parte que você queira somar, estudo filosófico, estudo científico, você consegue conciliar. Porque se vêm de Deus, não podem ser antagônicas. Kardec lindamente, sabiamente fala, se você dá uma resposta A e o outro dá uma resposta B, ou A está correto, ou B está correto, ou ambas estão erradas. Porque elas não podem ser antagônicas de serem ambas verdadeiras. Por isso que é importante você, às vezes, eu já noto isso, tem muitas vezes, Miguel, textos filosóficos que me atraem mais do que, sei lá, um texto espírita, não há nenhum problema em eu falar. E me esclarece de um ponto de vista que, depois que eu tive aquele esclarecimento, eu enxerguei melhor uma explicação religiosa. Então concordo sim, mas isso é difícil. Quando eu disse que eu coloquei na minha página, Tato sabe, espiritismo, ciência e filosofia, não é porque eu sei as três coisas, eu não sei nenhuma delas. Eu sou somente uma pessoa que é apaixonado, sou encantado por isso, e reproduzo, né, em palestras o que estudei. Mas que eu quero dizer que essa é a nossa plenitude, a filosofia, a ciência e a religião. Se nós não ligarmos isso tudo, se não nos dedicarmos a isso, nós não temos como nos preencher, nos instruir, como disse Jesus. Amai-vos, sim, em primeiro lugar, não tem jeito de evoluir sem amar, mas instruí-vos também, senão a gente fica um amante ingênuo. E tudo é bem-vindo, pessoal, nada deve ser proibido. E dentro daquele estudo, crescermos espiritualmente. Mas precisamos de colaborações, né, estudiosos verdadeiros, sem interesse, desinteressadamente, para ter uma atitude moral e não uma atitude amoral, porque quando há interesse, há amoralidade. Então essa questão é importante. E isso mostra, Miguel, um planeta de prova e expiação. Não dá para exigir muito, por enquanto, de nós mesmos. Nós somos criaturas que estão no segundo nível, ali, planeta primitivo, depois já é prova e expiação, e ainda lutando para melhorar. E quantas coisas nós temos que aprender. Mas façamos esse caminho, pessoal. Leiam, estudem, e um pedido, não gastem o tempo sagrado de encarnado que vocês têm mudando o canal de televisão, assistam programas instrutivos, leiam livros instrutivos, entrou em ressaca mental, vai ver um documentário, estuda música, gaste o seu tempo com coisas que atraiam bons espíritos, se sintonizem com o anjo da guarda, para que ele te esclareça, te intua, te dê uma dica, porque eu acho que o caminho é esse, não há outro jeito. Nós precisamos chegar a um nível de intelectualidade, como Jesus chegou, que ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada, como disse aquela carta de Públio Lentulus lá, que não sabe muito bem se é verdadeira. Mas concordo, amigo, concordo 100%. Às vezes eu estudo ali maçante, lendo naquela mesmice, não buscando alternativas, nos limita demais no conhecimento. Concordo sim com você. 21h11, programa Roda Viva do Espiritismo, infelizmente vai se encaminhando para o seu final. Não, cara, vamos quebrar esse protocolo, cara. A internet é nossa. Não, tô brincando, desculpa, manda, você que manda, querido. Vamos lá, e nós vamos chamar os nossos próximos 2 blocos, 2 quadros, na verdade, né? Os 2 quadros sem os quais a gente não pode terminar este programa.
O primeiro deles, deixa eu só ajustar a tela aqui. O primeiro deles é este aqui. Agora, aqui no Roda Viva do Espiritismo, o quadro Que História é Essa? Com toda essa alegria no jeito de ser, com certeza a história é boa. Vamos lá, fica à vontade, Tato. Ah, que legal, pessoal. Eu vou explicar só o motivo de eu pensar essa história. Eu estava querendo saber, estudando, a definição de amor. Olha que ousadia, né? E eu não tinha a mínima condição de definir nada. Então, procurei nos maiores que eu encontrei. E o primeiro foi no Banquete, de Platão. Platão tem um texto chamado O Banquete, que ele deixa todo mundo falar, como sempre os diálogos assim, ele escreve 35, ele deixa todo mundo falar e no final fala Sócrates. Então, amor para Sócrates é a mesma coisa que desejo. Amar é desejar. Então eu falei, puxa, amor é desejo. Ele fala, você ama o que você deseja, e você ama na intensidade que deseja, você ama aquilo ou aquele que deseja, você ama enquanto deseja. A notícia ruim é que se o desejo acabou, o amor acabou também. Eu falei, cara, amor é desejo? Será que é isso? Será que eu amo aquilo que eu desejo? Será que é verdade? E parece ser verdadeiro. O problema maior é o seguinte, quando ele fala que você ama o que deseja, então eu te pergunta, se amor é desejo é o que então? Ele fala, desejo é a falta, desejo está na ausência. Então você tem, você não ama, porque você não deseja, porque você não tem falta. Ele nos dá a equação pronta. Você ama o que deseja e deseja o que não tem. E quando tem? Quando tem, acaba a falta, acabando a falta, acaba o desejo. Acabando o desejo, acabou o amor também. Então eu desejo muito aquela menina, até que eu a tenho. Como eu a tenho, acabou minha falta, de certo tempo acabou meu desejo e acaba o meu amor. Mas eu falei, cara, será que amor é isso, meu? Então não pode ser, mas graças a Deus, um aluno dele, Aristóteles, levanta a mão e fala, professor, perdoe-me, mas amor não pode ser desejo pelas coisas que fazem falta. Amor é a alegria pelas coisas que eu já tenho. Então eu chego na minha casa e fico feliz pelo carro que está na minha garagem, não da concessionária. Fico feliz com a esposa que é minha e não a do vizinho, o cachorro que é meu, e não o cachorro de rua, as minhas coisas. Isso me dá alegria. E amor é isso. É a alegria pelas coisas que são suas. Aí eu falo, puxa, Carlos, você me pede uma história. E eu estou tentando definir o que é amor e a história é essa definição para mim. Mas eu te falo, quem será que está certo? Quem errou, Platão ou Aristóteles? Mas não me pede para desempatar entre dois gigantes da filosofia. Mas aguarda até ouvir a terceira definição de amor. E essa veio com Jesus, cara. E ele fala, amar é quando você deseja o bem para o outro. E fazer feliz o outro te dará um nível incrível, inacreditável de felicidade. E isso que é amor. Amor é para te fazer feliz. E a felicidade maior é quando você faz alguém que você ama feliz. Eu falei, cara, não pode ser, cara. Jesus não tá certo, ele tá viajando. O nosso mestre é o cara, mas aqui, não sei. Até que então, parece como um presente de Deus e não um presente de grego. Eu chego em casa e o meu filho começa a relatar que estava sentindo fortes dores de cabeça. Essa é a história. Tive que fazer essa introdução para ter sentido. E dor de cabeça aqui, dor de cabeça lá. Eu falei, caramba, será que ele já herdou alguma coisa de mim, que herdei da minha mãe, umas dores de cabeça que derrubam a gente? E ele começou a ter febre alta, cara. Febre alta com 39 ali. Eu falei, nossa senhora, ele aceitou ficar deitado. Eu tenho um primo que é médico, eu pedi que ele viesse nisso, ele é médico homeopata, ele veio em casa e fez uma manobra tranquila. Faz de conta que essa aqui é a perninha do Henrique, ele pegou a perna do Henrique, que é o pé dele, e começou a tentar levantar a perna dele deitado na cama, tentar levantar, e uma criança de 5 anos de idade, tem uma flexibilidade que você não acredita, você encosta o dedão do pé aqui atrás na cama. E em pouco, sei lá, 45 graus, ele começou a se sentir dolorido. Ele volta levemente e faz a mesma coisa agora com a nuca. Ele pega a nuca do Henrique e ele coloca então a nuca para tentar encostar o queixo dele aqui no peito. E mesma coisa. E um pouquinho o Henrique começa a sentir, começa a se lacrimejar. Eu lembro desse olhar desse primo para mim, esse médico. Ele olhou e falou, cara, ele deve estar com meningite. Eu estudei a meningite. A meningite é uma membrana que encapa o cérebro. Se nós temos 1,5 kg de carne moída segurada num saco plástico, o saco plástico é a meninge, que é dividida por 3 camadas. A pia mater, né, que encosta no cérebro, ela está aqui embaixo. A aracnoide é do meio e a dura mater, que encosta o calota craniana para o lado de dentro. Qualquer inflamação, se for uma meninge bacteriana, é pior, ela incha a meninge, ela inflama, ela tem edema, ela comprime o cérebro. E ela pode criar edema, surdez, cegueira, paralisia, morte, né? Cara, eu saí do quarto nesse exato momento e eu pedi uma convocação de uma reunião com Jesus e com Deus. Falei, pai, por favor,
eu preciso muito conversar com o senhor. E pela urgência do pedido, ele falou, pois não, nós estamos aqui, o que você quer? E eu não sabia nem o que falar. Eu falei, senhor, não faz nada para esse menino, pelo amor de Deus, cara. Não faz nada para ele porque não é justo. Olha, vai saber o que é justiça, se nem os caras grandes explicaram. Eu fico no lugar dele. Eu proponho essa troca. Vai valer a pena, eu fico no lugar dele, eu já tenho 40 anos. Na época eu tinha 40. Ou até 39. E o senhor libera ele. Mas isso não é justo, ele é uma criança, tem 40 anos, então pode multiplicar por 40 essas coisas que ele tem na cabecinha dele, pode pôr na minha e deixa esse menino em paz. É interessante, né? Eu percebi que se amor fosse eros, como diz Platão, se amor é o meu desejo, as minhas coisas, não pode ser, porque eu ficaria no lugar dele. E eros não era falta, ele estava ali comigo. Se amor fosse filia, como diz Aristóteles, que é a minha alegria pelas coisas que são minhas, eu não trocaria de lugar. Mas como aqui quem manda é Jesus, eu percebi que ágape é que reinava, porque eu falei, eu troco de lugar, eu fico no lugar dele, Senhor. Mas não faz nada para esse menino. Bom, graças a Deus, o Henrique sarou, tá tudo bem. E a coisa ficou mais forte porque eu percebi que eu tinha tido ali uma alegria, uma sensação maravilhosa, e percebi que a minha vida não se explicava mais só por mim, que tinha uma extensão que era meu filho, que é meu filho. Até que um dia a gente estava em casa sozinho, eu moro sozinho, e o Henrique fica muito bem morando sozinho. Um dia eu vou escrever um conto que chama Henrique, o menino que brinca sozinho. E ele resolveu nesse dia chamar a Ana Luísa, a prima dele, para brincar. Papai, vamos chamar a Ana Luísa para brincar com a gente? Falei, não, Henrique, não vamos chamar a Ana Luísa, não. Vamos ficar aqui em casa sozinho. Você brinca aí, papai está estudando, e deixa quieto. Cara, ele lançou um olhar do Gato de Botas do filme Shrek, sabe como que é, né? E eu falei, Henrique, vamos ligar agora para Ana Luísa vir para casa. Pode deixar. O Henrique tira de mim o que ele quiser. E eu liguei, falei com a Ana Paula, minha cunhada, eu falei, Ana Paula, tem como você trazer a Ana Luísa aqui? O Henrique quer brincar com ela, eu cuido das crianças. Ela falou, não tem como, o Rafael tá dormindo, o Rafael, esse menino que eu tô procurando Deus até agora ali, ele tá dormindo, teu irmão não tá em casa, não tem como eu levar. Eu falei, Henrique, não dá, cara, você ouviu a tia Paulinha falando, né? Não dá, tio Nato não tá lá, não tem como. Aí ele simplesmente lançou o Olhar do Gato de Botas do Shrek, versão 2. Outra vez, Henrique, nós vamos buscar a Ana Luísa agora, cadê a chave do carro? E fomos atrás buscar a Ana Luísa. Bom, chegando lá, eu imaginei que a Ana Luísa ia chegar e uma rainha, uma doce menina, maquiadinha, maravilhosa. Não, sabe aquelas bonecas que você tira do fundo da caixa, aquele cabelo desse tamanho, tocando um tambor. Henrique! Eu falei, nossa, lá você foi a paz, Henrique. Aí ela chega e é interessante, porque eles querem entrar na mesma porta, sentar no mesmo cadeirão, na entrada de casa eles querem brincar com o mesmo brinquedo. E eu falei bem claro, agora vocês fiquem à vontade, brinca aí, e que eu vou fazer o estudo que o papai estava fazendo ali em casa, e se precisar você vai chamar o papai. Há uma poetisa búlgara que diz que criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu falei, poetisa tola, não sabe o que está falando. E comecei lá, não deu 5 minutos. Olha a sonoplastia aqui de porta, pessoal. Vamos se batendo na porta disso aqui, ó. Falei, caramba, o que está acontecendo, meu? Não é possível que eles... eu abri a porta, Henrique e Ana Luísa, papai, nós queremos brincar aqui no quartinho, na biblioteca. Eu falei, não é possível, cara, que a poetisa tem razão. Vamos fazer o seguinte, vocês fiquem brincando aqui, o papai vai brincar para lá. O papai vai brincar de outra coisa, vai ler outra coisa. E ele falou, não, papai, mas nós queremos brincar com o cavalinho. O cavalinho é um pogobol que eles tinham, que eles pulavam, mas eles ganharam muito cedo, as perninhas muito curtas, e eles capotavam, eles viravam e caíam de cabeça. E a gente tinha proibido que eles brincassem com aquilo, só na presença de um adulto. Ele falou, não, mas vocês podem brincar agora, vocês já estão bem grandinhos, moçada, as pernas de aguenta, já alcança, não vem com essa não. Vocês brincam aí, o papai vai pro quarto estudar lá. E ele falou, não, papai, mas o cavalinho é o senhor é o cavalinho. Eu pergunto, Carlos, Thaís e Miguel, quem é o bobalhão, cara, que já fez tudo que a criança queria e que deixa de estudar uma coisa tão sublime como a doutrina para de brincar de cavalinho? Pois esse cavalinho somos todos nós, pessoal, que já entenderam o significado da palavra ágape. Pois eu falei, pois então tá feito, Henrique, sobe aqui no papai. Fiquei de 4, sobe ele e Ana Luísa. Ana Luísa tem um bumbum gordinho, mas o Henrique tem um cóccix, cara, parecido com o do pai dele, cara, pegava em cheio na minha coluna. Eu falei, galera, se segurem que o cavalinho vai pular. E pula, e pula. E foi, sem exagero, pessoal, talvez uns 4, 5 minutos de brincadeira e depois já paramos. Eles ficaram brincando sozinhos, na hora de ir embora, voltando para casa, vem o grande sentido disso tudo. O Henrique falou, papai, foi muito legal brincar com a Ana Luísa. Eu fiquei feliz de você ter ido buscar ela.
E ele disse, acredita, sabe, papai, eu gosto muito de ser seu filho. Galera, nessa hora, cara, estourou qualquer teto que tinha que limitava a minha felicidade, cara. Eu fui pra estratosfera de felicidade. Eu falei, Henrique, vamos dar uma volta no quarteirão. Você vai de cavalinho com o papai só pra você falar isso de novo? Só pra você falar que você gosta de ser meu filho? E ele deu uma risadinha e a gente não ia brincar disso. Mas eu falei, cara, que sentido grandioso que tem Jesus no seu ensinamento. Amar, pessoal, é a mesma coisa que ser feliz. Amar é você querer ser melhor e se apresentar melhor para sua namorada, não é? Você não quer ter um emprego melhor, você não quer ser mais bonito, você não quer falar melhor, você não quer ter um emprego melhor. Mas isso só tem sentido se você amar alguém. E se eu amasse a humanidade inteira, como o Henrique, cada brincadeira que eu fizesse, visse o Carlos dando risada, era uma alegria que me invadiria. E, portanto, eu não sinto tanto, porque eu gosto do Carlos, conheci ele agora há pouco, mas quando o Henrique fica feliz, eu entendo tudo isso. E ele precisou, talvez, passar por uma meningite e depois brincar de cavalinho comigo para eu entender, cara, que quando Jesus fala para a gente amar a humanidade como a si mesmo, ele está dando a receita de felicidade para a gente. Ele não está pedindo para eu ser bobo, para eu ser taxado como otário, para eu ser considerado aquele cara, ele é tão bonzinho que fazem ele de bobo. Não, isso é ingenuidade. Ele pede que a gente faça o que pudermos fazer, o possível, para fazer a humanidade mais feliz. Mas, por enquanto, eu só estou conseguindo amar o Henrique como a mim mesmo, ou até mais. Mas daqui a pouco eu consigo, quem sabe, amar o Rafael, que é esse menino que tem Deus o nome, que eu Deus tem agora ali. E outras pessoas, e vou estendendo esse leque, e vou aumentando essa circunferência. Até que um dia eu consiga entender que tem todo o sentido ser crucificado em nome de pessoas que eu amo como a mim mesmo. Então a história que eu quero repartir com vocês é essa. Não precisa ser necessariamente um filho, pode ser o pai, o irmão, a esposa, mas filho, neto ou bisneto é mais fácil. E tendo a ver como a felicidade não tem limite quando você faz essa pessoa feliz. Quando você tira um sorriso e você percebe que ele está sendo feliz por causa que você foi responsável por isso. Que ele não conseguiria atingir esse nível de felicidade se não fosse pela sua causa, pelo que você fez e você deu causa. Para mim é o motivo mais grandioso de estar vivo, de ter encarnado e ter lutado para fazer o Henrique, estar lutando para fazer o Henrique um menino gente boa, um menino coerente, um menino com moral, um menino bonzinho, um menino feliz. Para mim, amor é isso, é ser feliz. E nada melhor do que conseguir estender esse amor ensinado por Jesus, ágape, para a humanidade toda. Essa é a minha história. Tá aí, uma maravilhosa história com efeitos sonoros, né? Com sonoplastia e tudo. Vou buscar a primeira do programa. Ficou legal, ficou legal. Faz de novo aí. Bahia, de repente, bateu a porta. Tá aí, portanto, às 21. E aí foi assim, cara. Vai parar. Maria, mãe amada, pedir a Maria. Vai. Não é possível. Foi assim, cara. Fantástico. 21 horas, 24 minutos. Vamos encerrar sem antes. Tem o nosso famoso quadro. Ping Pong. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Uma legal. música. Uma música. Yesterday, dos Beatles. Um livro. Paulo Estevão. Um filme. Filme. O Retorno do Rei, Senhor dos Anéis. Um intérprete musical. Um intérprete? Lionel Richie. Ele é compositor também, mas, cara, interpreta que é demais. Se a gente pudesse entrar numa máquina e programar um fato da história da humanidade, uma data, que fato que você gostaria de presenciar, Tato? Ano 30 da era cristã, quando Jesus encontra com Haná e ele fala: Galileu, o que fazes na cidade? Ele fala: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Um arrependimento? Arrependimento? Ter mentido muitas vezes para me dar bem. Se o Tato sabe de hoje, pai do Henrique, dono dessa bateria bonita aí atrás, desse estúdio, de todas essas guitarras, encontrasse o Tato Sávio ainda, acredito que um pouco mais magro do que é hoje, com 15 anos de idade, talvez com uma cabeleira mais vasta do que a de hoje, o que o Tato de hoje diria ao Tato Sávio com 15 anos de idade? Você está num ponto crucial da sua vida. Pode seguir-me agora ou esperar alguns milênios.
Vamos imaginar que o gênio da lâmpada apareceu. Em vez de 3 pedidos, você pode escolher um só. Qual seria, Tato? 5 minutos com Jesus. O que você quer ver escrito na sua própria lápide? Volto já. Para encerrar com chave de ouro, para Tato Save, o que é a vida? Não sei, cara. Mas eu vou usar uma frase do John Lennon. A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Tá aí. Citando John Lennon, encerramos a entrevista de hoje de Tato Save. Vamos para as nossas considerações finais. Posso fazer um fundo musical? Claro. Faz o fundo musical para as considerações finais da Thaís Oliveira. Vamos lá, Thaís. Eu quero agradecer muito essa noite. Que delícia que foi isso. Quantos ensinamentos, viu? Aprendi muito com vocês. Foi um prazer conhecer você, viu, Tato? E muito obrigada. Prazer foi meu, menino. Nós agradecemos. Muito obrigado, Thaís, por ter estado conosco. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Espero contar contigo em próximas oportunidades. Aquele abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Considerações finais dele, Miguel Molina. Fica à vontade, Miguel. Tato, você é uma pessoa fantástica. Eu já tinha assistido algumas palestras suas e agora estou encantado do seu jeito, com suas palavras, seus ensinamentos. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Carlos. E queria, assim, quando for possível, não tivermos mais a pandemia, você puder vir aqui, só aqui da Barra, nos agraciar aí com essas palavras e eu repartir com meus colegas, meus amigos aqui do Espiritismo de São Joaquim da Barra. Aí, Miguel, muito obrigado por ter participado conosco, ter estado conosco, aceitado o nosso convite. Espero contar contigo em próximas oportunidades. Que Deus continue te abençoando e te iluminando. Valeu, aquele abraço, até a próxima. Obrigado, se Deus abraço. quiser. Considerações finais dele, que se disse que é um astronauta em órbita do ralo da doutrina espírita, ele que cantou, ele que atuou, ele que quase chorou, ele que não é o Tato do Fala Mansa e nem é o Augustinho da Grande Família, porque não é o Pedro Cardoso, mas é o Tato Save. Considerações finais, Tato, fica à vontade. Cara, você sabe que o Augustinho está em primeiro lugar e muitas vezes me falaram que em outros casos aparece, mas esse é o carro-chefe. Pessoal, eu queria falar o seguinte para vocês. Muitas pessoas vão falar para vocês que vida boa é aquela que acaba na sexta-feira às 18 horas e entra o happy hour, aí que é a hora legal de viver. Muitas pessoas vão falar para vocês que mês bom é quando ele acaba para chegar o outro salário, que ano bom é quando vira, realmente é o ano que vem. Mas essas pessoas estão te ensinando, elas estão lecionando na escola da tristeza. Eu não queria lecionar nessa escola, eu queria lecionar na escola da alegria. Aquela que fala que dia bom é hoje mesmo, nessa hora, nesse programa que vocês estão assistindo. Que se você está num lugar querendo ir embora, toma muito cuidado e vê se você, quando estiver nesse outro lugar, não vai querer ir embora de lá também. No fim das contas, você está querendo ir embora de você mesmo. Então, para mim, a mensagem maior é que vida é essa hora que nós estamos vivendo aqui agora, e que não tem momento melhor e com mais oportunidade do que agora. Então, se alguma coisa te tocou na sua vida, não deixa para trás, não. Vai em busca disso, e o caminho, para minha opinião, é Jesus, é a verdade, o amor, é a bondade. A doutrina espírita é um prato cheio para isso. Eu vou ficar lisonjeado demais desses amigos terem falado isso, mas se eu perceber que, com sinceridade, você que assistiu um programa aqui de 1h30, e que passou para você como se fosse 10 minutos, você entrou em flow, e esse processo, pelos americanos, é quando você entra num fluir da vida que você nem percebeu o tempo passar. E quando você sentiu isso, você sentiu felicidade. E para mim é uma honra, uma alegria imaginar que, se você conseguiu sentir isso, junto aqui com a gente, é porque você é uma pessoa apta a receber felicidade, está à tua disposição. Então muitas coisas deixam a gente feliz, mas principalmente aquilo que você faz querendo estar ali. E como eu estou aqui agora, essa força não é um fingimento, essa vontade de dar risada, de brincar, de cortar a pergunta do Carlos no meio para tocar violão, mas é uma vontade de viver abundantemente, numa urgência que eu imagino que acomete todas as pessoas que talvez são tocadas por Jesus Cristo. Somente isso. Vivam, porque a vida é a coisa mais gostosa que a gente tem, é o nosso bem mais valioso e está à tua disposição. Mas lembrem-se, Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta. Para quem quer ouvir, quer absorver mais Tato Save, por gentileza, fala aí os seus contatos nas redes sociais e já responde também a Camila Ferraz, lá de Juiz de Fora, que mandou uma mensagem aqui, perguntando quando a previsão de volta dos estudos online aos domingos. Como é que funcionam esses estudos e quem quiser acompanhar isso, como é que deve fazer, Tato?
Maravilha. Pessoal, se você quiser me encontrar, ó, Tato Save, tanto no YouTube, Tato Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia. Mesma coisa, mesmo nome no Facebook e no Instagram, tá bom? No Instagram é Tato Save Oficial. Mas, respondendo a Camila, primeiro um beijo para Camila. A Camila estava num outro programa, Carlos, e ela deixou lá para estar aqui com a gente. Então eu agradeço demais essa irmã, essa amada amiga, que com certeza já convivemos muito tempo, cara, e só temos separado pela geografia. Mas, minha linda, não tenho tanta previsão de voltar. A minha volta está à disposição, é na minha casa, mas os meninos estão com muito medo da pandemia. Maurinho, Edgar, né? E o Brunão não está mais morando em Bauru. Então, eu vou tentar fazer um estudo mesmo que eu faço, está me fazendo falta para mim, mas que presencialmente amanhã faço uma palestra no Chico Xavier. Então, a todos aqueles que têm vontade de presencialmente, a Chico Xavier e a Catarina já estão voltando, mas aqui em casa nós vamos voltar ao estudo, ainda que sozinho, porque eu acho que depois de vacinados não tem mais sentido ficar fugindo disso. Tá aí, portanto, agora sim, 21h32, ao som de Tato Save para encerrar o programa, ao fundo musical. Agradecemos a presença de todos vocês. Cristina Mognão está por aqui, a Thaís Bacchini, a Camila Ferraz, a Marta Cristina, João Carlos Tomás, enfim, o pessoal todo aqui. Agradecendo o Tato, que Deus continue abençoando, iluminando ele cada vez mais, que ele possa continuar distribuindo. Segura a câmera, esse som, essa alegria que vai. Legal, não é, Carlos? E olha só, Carlos, eu vou fazer uma. A Tá vai me ajudar aqui. Só pra você ver um negócio. Como é encerramento, não tem nada mais bonito que isso aqui, cara, ó. Depois do cara ter feito essa melodia, o cara ainda faz isso aqui, ó. Ó. Cara, tá bom, senhor. Pô, não, ainda tem mais. Olha isso, cara. Cara, mas a parte que eu mais gosto é essa aqui, cara, ó. Valeu, ao som do maestro Tato Save. Considerações finais, muito obrigado. Lembrando que este programa foi coproduzido, co-apresentado por Miguel Molina, Thaís Oliveira, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos e direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sobre a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Estaremos de volta na próxima terça-feira com Leonardo Machado. Você fica agora com a sua programação da sua Rádio Idefran. Não perca!